Muito bem. Boa noite, Deus nos abençoe. É um prazer estar sempre aqui reunidos. Gratidão. Eu vou pegar pequenas leituras, começando com André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, terminando com outras aleatórias, que a gente escolhe algumas assim. Momentos de reflexão, pequeno livro. A mensagem Progresso. Eu vou intitular, então, esse encontro de hoje, Nosso Progresso, ou nosso crescimento, nossa evolução. É uma lei espiritual grande, a lei da evolução. E André Luiz diz aqui na mensagem: o progresso comum é comparável a um edifício, em cujo levantamento cada um de nós tem a parte de trabalho que lhe compete. E não diga que, pelo fato de ser a nossa atividade muitas vezes suposta pequenina, venha por isso a ser menos importante. Então, aqui nós temos uma lembrança de que todo trabalho é importante, tá? E o trabalho com humildade. Não é difícil, há uma interdependência, assim, de cada andar deve zelar pela segurança coletiva. Não posso querer quebrar a parede do meu apartamento, que eu posso desabar o prédio todo. Como também não posso maltratar o planeta Terra, impactando os planetas vizinhos, senão eles vão precisar vir aqui e fazer algum tipo de intervenção. O livrinho Palavra de Luz, Emmanuel, é datado, a mensagem de 26 de janeiro, diz: tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Olha que interessante. Não é? Tudo está em constante renovação e transformação. Sob o princípio de interdependência, nós dependemos dos outros, os outros dependem de nós. E repercussão, nós influenciamos, somos influenciados. Aí ele completa: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Aqui nós temos, então, o processo do nosso crescimento, ou a evolução, do ponto de vista da biologia, da, da consciência também, onde os seres primitivos têm um cordão neural e vão esboçar a sensibilidade. Primeiro vem o impulso, né? Depois vem as emoções, as ideias, que é a razão, que resultam nas atitudes. Então, nós fizemos um gráfico, eu vou compartilhar as anotações nossas. Alguém pode dizer que está vendo nosso progresso? Eu estou. Ok. Então, aqui está. Reflexo em biologia é uma resposta automática
inconsciente, involuntária do corpo a um estímulo, tá? Então, pressionado, o nervo se contrai. O reflexo é algo no automatismo, então é uma conquista primitiva na biologia, assim, é o que vem primeiro, os animais, as plantas também. Esse conceito 2 aqui da fisiologia é uma coisa reflexa, é uma coisa involuntária, inconsciente, instintiva. Emmanuel nos diz assim: o reflexo esboça a emotividade, que gera a ideia, e tudo isso resulta em ações. Nós não vamos entender que o reflexo, a emoção, é uma coisa mais primitiva do que o pensamento ou as atitudes. Todos eles são importantes. No Livro dos Espíritos, por exemplo, se fala que há um tipo de inteligência importante, que é a instintiva, os instintos. E a gente deve levar isso em conta, consideração. O que nós vamos lembrar hoje é um processo educativo onde nós precisamos educar o impulso, educação emocional, educação mental e espiritual, ou das atitudes. Me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, existe o item 8, que é a grande lei do amor, a lei do amor. E lá tem uma frase que diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Então, o homem primitivo, simples, ignorante, inicialmente ele tem mais instintos. Depois ele continua tendo instinto, mas ele vai também depurando e vai passando para o campo das sensações. Para efeito didático, nós podemos reunir aqui instintos e sensações num degrau primeiro, assim. Quando instruído e depurado, vem os sentimentos, aí vem as emoções. Para concluir com a frase linda que diz: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, o amor que nasceu dos sentimentos, das emoções, ele é mais importante do que o pensamento, o intelecto. Quando se fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, é os pobres de orgulho do saber. Dito de outra forma, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais, né? Então, instinto, sensações, sentimentos, tudo isso está envolvido em nosso progresso. Então, dentro de uma prática espiritual integral, dentro de um centro espírita, ou de um templo outro, nós temos irmãos evangélicos, católicos também participando da live. Nós usamos fontes também desses recursos outros, buscando uma integração. Em nosso progresso, vamos precisar, sim, através da disciplina, através até da contenção, da vigilância, educar os instintos, os impulsos, os reflexos, a agressividade. Toda essa área, ela está inconsciente. Ela é uma área ou zona espiritual. E nós costumamos simbolizar
como as tripas, né? A barriga, os intestinos. Aquilo que é o reativo. A pessoa tem uma emoção forte, ela tem uma cólica. Depois, mais adiante, vem, evolutivamente, vem as emoções. Tá? A palavra matar lembram as emoções básicas, as consoantes M, T e R aqui, é o medo, a tristeza e a raiva. Muito importantes aqui na psicologia humana atual. E os dois A seria a alegria e o afeto, não menos importantes. Então, nesse campo emocional, nós precisamos do Mobral emocional, que seria a educação do coração, simbolizado pelo coração. Aí vem uma coisa que os espíritas adoram, pensamentos, né? Simbolizados pela cabeça. Jesus falou assim sobre a metanoia, sem acento. Meta é além, noia é nous, pensamento, além do pensamento, né? Ele falava da reforma mental, da necessidade da reforma mental, da mudança de mentalidade. Tá? Então, todo mundo que começa a evoluir, crescer, vai precisar fazer a sua metanoia, a sua transformação mental e moral. Jesus fala também da importância da intenção, né? A possibilidade de pecar pelo pensamento. A ação ou a atitude são as mãos, né? É simbolizada pelas mãos e Moisés, o Velho Testamento, os mandamentos são muito focados no fazer, né? Na atitude. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho. Então, é muito focado assim em não fazer. Então, numa prática espiritual integral, a gente vai precisar do estudo, não só do estudo, nós vamos precisar do autoconhecimento, trabalhar o coração, a reforma íntima, educando o nosso lado animal, o bicho. Todos temos um instinto, um bicho. Se devidamente pressionados, podemos reagir de forma inesperada, assim. E, claro, tudo isso resultando em ações, porque o Evangelho de Jesus fala muito a favor, assim, das atitudes de amor. O samaritano foi aquele que, no caminho, vendo o homem caído, moveu-se de compaixão, ele teve emoção, pensou em ajudar e não apenas ficou na ideia, ele foi e ajudou, teve atitude. Sacerdote, levita olharam e passaram adiante. Vamos voltar. Então, em nosso progresso, aqui estamos de volta. Em nosso progresso, a gente vai ter o cuidado de não escorregar em dos vieses, como se fosse cuidar só de uma perna da mesa, esquecendo as outras. Né? É preciso fazer o bem, né? A beneficência, atitudes de amor, e nos relacionamentos a caridade. É preciso fazer estudos, renovar a mente, educar o impulso, não esquecer de si mesmo, renovando o coração, né, a questão emocional e moral. Ou seja, é preciso fazer esse cuidado integral. Vou ler agora a mensagem de Emmanuel
daquele Evangelho por Emmanuel. Silenciando aqui o pessoal que entra. O volume Mateus, tá? Se alguém quer fazer a leitura do livro Evangelho por Mateus, tudo que Emmanuel psicografou sobre o Evangelho nas mãos de Chico Xavier. E a mensagem de hoje, não te aflijas. O comentário da bem-aventurança dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a gente é questionado aqui por Emmanuel, será que todos os aflitos são bem-aventurados? Ele vai defender que não. Depende de como a gente sofre. Ele diz até que é algo difícil ser um bem-aventurado aflito, viu? Se não, vejamos. Não te aflijas. Não te aflijas diante do quadro das lutas, das provas. Eu vou resumir a leitura, tá? Porque a inquietação destrutiva nada constrói. Então, os espíritos chamam a atenção que o desespero é algo a ser evitado. Entrar em pânico diante dos problemas. É preciso tentar evitar, né, essa condição de desespero, que a palavra desespero é a perda da esperança, né? Desespero. Aí ele dá o exemplo. Por ocasião de um incêndio, não adianta gritar, nem se tiver um líquido combustível, atirar querendo apagar, porque vai piorar a situação. Né? Precisa ser um bombeiro. Às vezes o incêndio está dentro da família, nos relacionamentos, está pegando fogo. Né? E você é um bombeiro apagando incêndios, né? Provocando um pouco de conciliação, assim. Numa esfera de ação qual a terrena, né, nós somos os crustáceos, né, habitantes da crosta, terrícolas, crustáceos na terceira terra, né, os encarnados aqui no chão, duro de terra, onde bons sentimentos são luzes vacilantes. Então, nossa emoção, nossas virtudes ainda são vacilantes, assim. Como uma velhinha que ora está mais forte, ora mingua, né? As nossas obras são incompletas. Então, num campo como a Terra, onde sombras e luzes estão mixadas, ninguém é só bom, ninguém é só ruim. Não tem um lado bom, um lado ruim. Nós estamos vivendo uma ilusão assim de dualidade, né? A gente separa assim, o indivíduo é bom, ele é 100% bom, o outro lá é mau, 100% mal, não existe isso. Nem nós somos bons e maus, ou só maus, a gente tem. Talvez o convite mais inteligente é assim, fique com o lado bom das pessoas, das ideias, das situações, das pautas, né? Fique com o lado positivo. Então, no ambiente como aqui, a Terra, nós somos defrontados diariamente pelos raios da desarmonia, às vezes da crueldade. No entanto, para que possamos nos converter em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam, interessante que enquanto a gente está crescendo, Silvinha, Francisco, Ivana, Kátia, estou vendo esses, a gente também vai auxiliando a quem está no entorno, né? A gente vai servindo de
de exemplo, puxando a gente faz mais propaganda com a nossa vivência do que com o nosso discurso. Para que a gente se converta em elementos de educação para influenciar quem está próximo, é imprescindível duas coisas, né? Eu chamo de SS. O desafio, viu, a SS. O que é SS, gente? Serenidade e silêncio, não é? Então, se você pega uma assembleia e fala, vamos fazer um silêncio aqui 5 minutos, que castigo, 5 minutos de silêncio. Se for escutar a mente, tá um barulho mental, né? Estava numa reunião de cura uma vez, os espíritos, o mentor falou assim, ó, ele pediu para cantar. Aí começou o povo a cantar o hino de Francisco de Assis numa altura estrondosa. Aí eu perguntei depois, né? Ai, ai, socorro, Alberto, né? Silenciar a mente, acerenar o coração é. Você vê numa assembleia assim, né, antes de uma palestra e tal, que seria o momento do recolhimento. Nós temos pessoas que chegam, assim como o Francisco, como o Felipe, que aproveitam para fazer ali um mergulho, né? Mas outros não conseguem parar de ir, nem um pouquinho. Então, vocês estão atentos? Eu estava falando o que mesmo, gente? Eu estava falando sobre o silêncio e a serenidade, não é isso? Então, é o convite, né, para... sim, a história da cura, estava falando, né? Os mentores... Aí eu perguntei, por que agora esse barulho de música não é muito mais alto? Ele falou, não, o barulho mental do silêncio estava pior, né, para eles. E cantando a história melhorava um pouco. Ok. Ante a convulsão de um verbo desvairado, né? Então a pessoa que não para de falar, né? Você faz uma viagem, né? Você pega um ônibus, senta aqui do lado de uma pessoa, a noite toda a pessoa conversando. Não deixa dormir. Cala-te e espera. Ante a violência, né? A agressividade, emudece-te e aguarda. Chico Xavier gostava dessa água da paz, né? Uma irmã que gostava de falar muito, ele dizia, quando você quiser falar, bota uma água na boca e conta até 20, e vá bebendo devagarinho, né? A água da paz. Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra, por sagradas oportunidades de auxiliar, então, assim, é um teste de tolerância, de paciência, é um teste de... Com os outros, quando não são parentes, é bem fácil, mas quando é parente nosso, a gente... Né, porque você não conhece o Gomecindo, né? O Gomecindo fala, é porque você não convive com a Jardelina. Quando Jesus proclamou as bem-aventuranças aos aflitos, ele não falava da revolta, da impaciência, do desespero, da indisciplina, como normas. Referia-se, antes de tudo, àqueles que são aflitos por ajudarem o crescimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, se consagrando à caridade, que não é esmola, né? É relacionamento, e, acima de tudo, por se dominarem os instintos, os impulsos, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Pai. Assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem, permanece credenciado à bem-aventurança divina, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Então, o que Emmanuel está dizendo nesse livro, que é
o livro Reconforto. É que não é fácil ser bem-aventurado, viu? É preciso o bom sofrer, né? A turma do mal sofrer não é bem-aventurada. Bom, partindo para a próxima leitura, agora o livro Doutrina Viva, Chico Xavier, falando sobre o lado de lá, né? O mundo espiritual, nossa próxima dimensão. A mensagem da página 65 diz: deste outro lado. Neste outro lado, à medida que o espírito desencarnado toma maior consciência de si, são outros os parâmetros pelos quais ele examina a vida. Alguns sofrem alterações até na memória, que chegam a se desligar do que os prendiam à existência material. Tá? Então, ele está dizendo que alguns espíritos passam por lá de lá e têm interesses, atividades, e vão cuidar das suas próprias vidas e meio que, não que eles esqueçam, mas esfriam assim um pouquinho a preocupação que tinham com as questões da existência material. Não se tornam indiferentes aos queridos afetos, mas compreendem que reencontrar é somente uma questão de tempo. Tá? Então, aqui na Terra encarnada, nós temos o joio e o trigo misturado, todo tipo de aspirações e pessoas estão todos misturados, dentro da família, dentro da cidade. No mundo espiritual, costuma haver mais separação, assim, grupos mais afins, assim. Há uma, né, há uma reunião, assim. Às vezes a gente chama de vales, né? Ou colônias mais ou menos elevadas, moradias. Então, quer dizer que aquelas pessoas amadas, afins, elas estão ligadas por laços eternos. Elas estão ligadas por cordões magnéticos. E o reencontro é questão de tempo. Né? Não é o acaso que nos reúne nos mesmos grupos, nas mesmas amizades. E nós temos algo em comum, assim, algo que nos liga para sempre. Isso é eterno mesmo. Então, eles não ficam ansiosos pelo que sabem que que há de acontecer naturalmente. Afinidade, sintonia, reunião. Assim, quando entro em contato com encarnados, é raramente, mas acontece numa mediúnica, dão a impressão de certo distanciamento, que a rigor não é verdade. E ele explica, é que a vida de um plano espiritual é tão intensa, absorvente, que aos poucos o espírito vai se adaptando e sofrendo uma relativa mudança de conceitos e de valores. Devagarinho, ele vai se integrar no que somos por inteiros, né? Então, assim, a memória integral vai aos poucos, não é só o que eu fui na última encarnação, é um conjunto de vários eus, personagens, somatório deles, a síntese dessas. Passamos a apresentar-nos como o somatório das personalidades que já animamos nas vidas passadas. E aí ele encerra, por exemplo, para que eu continue a ser o Chico Xavier que vocês conheciam, eu preciso me esforçar por manter determinados traços identificadores. Ainda mais Chico Xavier, não é? Imagina, ele pode escolher assim, se ele quer se apresentar como Allan Kardec ou como Francisco de Assis ou João Evangelista, só para citar três, não é? Tudo bem. É, meia hora, né? Reta final, nosso
Eu estou com um livrinho católico em mão, Encontro Diário com Deus, Orações e Mensagens da editora As Vozes. E dessa semana, aqui, na quinta-feira, eu vi uma mensagem que bateu com o nosso estudo de hoje. É um texto de Mário Sérgio Cortella, o filósofo, que fala da ambição. Será que é preciso ter ambição para crescer? Vamos ver. É muito importante, sim, a ambição na vida, mas entendida como uma virtude e não como um vício. Olha que interessante. A ambição de querer saber mais, a ambição de querer uma carreira melhor, mais estruturada, de melhorar a condição material. Isso tudo é ambição que leva à capacidade de fazer coisas e elevar e melhorar. Nesse sentido, a ambição se diferencia da ganância. Aí sim, que é querer tudo para si mesmo, a qualquer custo. E é um custo que não merece ser pago, porque não é ético. A ambição, virtude, movimenta a capacidade de buscar mais e melhor. Um filósofo, Miguel Unamuno, dizia: quem não sente a ânsia de ser mais, não chegará a ser nada. Nós precisamos ter a ambição de crescer. Isso faz parte do nosso crescimento. Senão, a gente não faz esforço. E o que bem a gente precisa é esforço e usar a vontade. Que os espíritos já falavam. E como a gente usa um pouco a vontade, né? A força de vontade, que é uma potência da alma. Então, é preciso, sim, ter anseio de crescimento. É preciso ter projetos. É preciso ter desejo de elevar-se, de ir para frente, de crescer. Não só para si, seria ganância, não é? Nem a qualquer custo, seria ganância, mas para o bem de todos nós. Para encerrar, eu vou ler aqui uma mensagem do Max Lucado, no livro Deus Todos os Dias, a mensagem de hoje. Graça suficiente e sustentadora. Comentário à segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, texto de Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É um enigma discutido e uma coisa sem solução. O que seria o espinho de Paulo, né? Seria uma culpa porque ele fez com Estevão, né? Seria algo ligado a Abigail, a irmã de Estevão, por quem ele tinha uma paixão? Seria algum conflito outro? É difícil saber. E o que ele chamava espinho na carne, né? Mas seria uma fraqueza, algo que ele queria se livrar, mas não conseguia. O comentário: um espinho na carne. Que imagem nítida. A ponta de um espinho fura, machuca,
debaixo da pele. E cada movimento é um lembrete do espinho. Alguns tipos de espinhos. Há um câncer no corpo, uma mágoa, um ressentimento no coração, uma criança no centro de reabilitação, a tinta vermelha no livro de débitos, o crime no registro policial, o vício em bebidas no meio do dia da semana, as lágrimas no meio da noite, um espinho na carne. Leve isso embora, você implora. Não só uma vez, algumas vezes. Você supera as orações de Paulo. Ele orou bastante, né? Você orou também. A ferida irradia a dor e você não vê sinal de pinças salvadoras vindo do céu. Mas o que você ouve é: minha graça é suficiente para você. A graça ou a misericórdia divina assume uma dimensão extra. Paulo se refere a uma graça sustentadora. A graça salvadora nos salva de nossos erros. Foi tema de um dia desses aí, nossos erros, né? Tá gravado no YouTube. A graça sustentadora nos satisfaz em nossa necessidade e nos equipa de coragem, sabedoria e força. Ela não promete a ausência de luta ou dores, mas a presença de Deus. Lembrando nossa fórmula, nosso esforço mais a oração significa nós mais Deus, né? E de acordo com Paulo, Deus tem essa graça sustentadora suficiente para satisfazer os desafios da vida. É suficiente. Temos medo da insuficiência, né? Oferecemos orações somente para descobrir a força da insuficiência? Não. Então, existe um lado bom em tudo, inclusive no espinho que a gente carrega, que pode ser bem um drama oculto, um infortúnio oculto, mas que tem algum propósito educativo. Antes de terminar, nós vamos ver aqui o nosso chat. Alguém. O som. Serenidade, silêncio e socorro, né? 3 S's, né, Alberto? É isso aí, gente. Então, eu agradeço a atenção e nos vemos nos próximos domingos, se Deus quiser. Gratidão, boa noite. Um abraço, boa noite. Gratidão. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, Fábio. Bom ver vocês Obrigada, todos. Fábio. Obrigada, doutor Fábio.